Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia do neuropsicopedagogo. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal aprovou na semana passada a revisão da vida toda da aposentadoria do INSS. Essa revisão permite os aposentados usarem os seus salários recebidos para calcular o valor da aposentadoria e não apenas os pagamentos depois de julho de 1994, como era a regra. Então, todo mundo pode pedir a revisão? Para que tipo de aposentado a revisão vale a pena? Quem vai esclarecer e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é o Dr. Ricardo Monteiro, advogado e especialista em direito previdenciário. Boa noite, doutor Ricardo. Obrigado pela sua presença aqui no Papo Certo. Boa noite, João. Boa noite, Amanda. Boa noite, telespectadores. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 513029-8080, que o doutor Ricardo vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutor Ricardo, resumindo, como ficou a revisão da vida toda? Bom, no dia 1º de dezembro, semana passada, o STF confirmou o direito a essa revisão. Eu acho importante mencionar como é que ela funciona exatamente, né? É uma notícia fresquinha que saiu agora, né? Sim, fresquíssima. O que acontece? Nos cálculos da aposentadoria, o INSS considera somente os benefícios, somente os salários de contribuições após o início do Plano Real, né? Isso se deu em julho de 94. E essa revisão, ela tem como objetivo incluir os salários anteriores a esse período. Isso é para quem ingressou antes de 94 no sistema do INSS e recebia salários mais altos. E pelos cálculos, pelas regras atuais, esses salários são desconsiderados no cálculo. E por que isso aconteceu? Em 99 houve uma alteração profunda no INSS e até então eram considerados os últimos 3 anos de contribuição. Em novembro de 99, com a Lei 9876, a partir de novembro foi criada uma regra que seriam considerados todas as contribuições, desde o início desde que a pessoa ingressou no sistema do INSS, né? E essa lei trouxe uma regra de transição. O que são regras de transição? É que
toda vez que a maioria das reformas, salvo raríssimas exceções, elas tendem a prejudicar os segurados. Então, para não prejudicar tanto aquelas pessoas que já estavam contribuindo, mas ainda não tinham direito à aposentadoria, são criadas regras de transição que tentam amenizar o impacto dessas mudanças. E essa regra de transição tinha esse objetivo. Ela partiu da premissa de que as pessoas elas poderiam descartar as contribuições do início da carreira, que em tese seriam salários menores, né? Que nós imaginamos que a pessoa começa ganhando um valor menor e vai evoluindo. Começa lá como estagiário, começa como auxiliar e daí vai melhorando o salário e tendo um desempenho melhor na carreira, né? Isso, incremento funcional. Mas isso não é uma regra absoluta. Algumas pessoas ganhavam salários maiores antes desse período e esses salários maiores foram desconsiderados. Então, é isso que nós pretendemos com a revisão. Nesses casos em que as pessoas são prejudicadas, nós queremos que o INSS inclua no cálculo da média dos salários aquelas contribuições mais antigas com valores maiores, né? E essa discussão já vem há um bom tempo, ela chegou a Brasília, foi confirmada pelo STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, e na semana passada, por 6 votos a 5, o STF confirmou o direito à revisão. Então foi uma votação apertada, então, hein? Apertadíssima, e existia inclusive um risco de mudança de entendimento, mas pela própria jurisprudência do STF, esse entendimento não pode ser mudado. E, doutor Ricardo, quem tem o direito, então, à revisão da vida toda? Bom, é aquilo que eu comentei, são aquelas... em primeiro lugar, a pessoa tem que ter ingressado no sistema do INSS antes de julho de 94. Ok. E ela não pode ter tido a aposentadoria concedida depois da última reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019. Né? Então, a pessoa tem que ter entrado num período antigo, começado a contribuir em 94, né? Antes de meados de 94, e não pode ter se aposentado recentemente depois de 2019 para cá. Certo. Porque a lei já previu que não é possível a inclusão desses salários antigos, antes do Plano Real. E aí, quais são as pessoas que poderiam se enquadrar nessa situação? Primeiro é o caso que eu comentei, aquelas pessoas que tinham salários elevados antes do Plano Real, pessoas que depois do Plano Real, ou seja, depois de julho de 94, ficaram um longo período na informalidade, sem contribuir, né? E também pessoas que tiveram um decréscimo salarial depois de 94. Então, na prática, todas as pessoas que contribuíram com a base de rendimentos elevados antes do início do Plano Real têm direito a essa revisão? Não. Não. Não, porque essa análise dessa situação não é intuitiva. Ela envolve cálculos complexos de aposentadoria e somente através de uma simulação nós conseguimos descobrir se a pessoa tem ou não direito. Às vezes as pessoas pensam, muita gente liga para o nosso escritório pensando que teria direito, porque ganhava salários altos, né, naquele período, mas não tem. Nós só temos como saber através da simulação. Certo. E, doutor, como que é feita, então, essa simulação que tu mencionaste agora? Bom, são cálculos complicados, porque ela envolve moedas antigas, época de... Cruzado, cruzeiro? Várias moedas, valores astronômicos, né? Até as pessoas olham e pensam que... é milionário. Isso, se julgam milionários, né? Com os valores. E eles, então, têm um sistema que calcula, que tem que ser feito por um especialista na área, né? Um advogado especializado em direito previdenciário, né?
E no nosso escritório nós costumamos simular a aposentadoria que foi concedida pelo INSS atual, para ver se os dados estão completos e para ver se o valor fecha com a carta de concessão de aposentadoria, o valor que foi concedido na data do pedido de aposentadoria. Então, nós fazemos um outro cálculo em que nós simulamos a inclusão desses salários antigos. E aí, comparando os dois resultados, nós sabemos se vale a pena ou não, se é viável ou não a revisão. É importante, tem vários simuladores, né? Mas até para a pessoa que talvez quer fazer essa simulação, né? Eu vou contratar diretamente esse simulador, né? Só que não basta somente o investimento no simulador. Tem que entender bastante do resultado que esse simulador traz, né, doutor? E não é só o resultado, porque para alimentar o simulador, ele tem que ser alimentado da forma certa. A pessoa tem que ter conhecimento das diversas peculiaridades do direito previdenciário, né? E também cuidar os requisitos, né? Algumas pessoas que se aposentaram em determinado período não têm direito. Tem uma série de detalhes, muitos detalhes, né? O importante é contar com um especialista. E, doutor, sempre vai aumentar a aposentadoria ou ela pode diminuir? Não, é isso que nós temos que ter muito cuidado, porque assim como ela vai aumentar, ela também pode diminuir, né? Então, realmente é somente com a simulação que nós poderemos saber se ela é viável ou não, né? Então, o recomendável é sempre fazer a simulação. Mas depois de feita e aceita, ela pode ser desfeita ou não? Desculpe, desfeita como? Por exemplo, a pessoa decidiu fazer e não fez pelo simulador. Pediu, não fez pelo simulador e aí teve a diminuição. Ela pode pedir novamente para ser refeito os cálculos ou não? Bom, é que ela não tem como ingressar em juízo sem o cálculo. Né? Então, a pessoa precisa de um especialista para fazer essa análise. Né? Perfeito. É que essa solicitação, pelo tal conversando com o doutor antes, ela não é via administrativa. Então, a pessoa ela não vai entrar num processo sem ter um advogado especialista junto. Não é judicial, né? O processo. Então, até mesmo para não tentarem fazer por conta. Aí que está. Alguns tipos de revisão, a pessoa pode requerer diretamente no INSS. Não é o caso dessa. O INSS não aceita, pelo menos por enquanto, essa revisão. Então, o único caminho é a justiça. Perfeito, ótimo. Doutor, os valores atrasados englobam qual período? É tudo que é antes de 94? Os valores são duas situações aqui a serem consideradas. Os valores que são usados no cálculo são os salários anteriores a 94. Agora, os resultados da revisão, digamos, eu consigo aumentar a minha aposentadoria em 15%, por exemplo. Então, isso vai gerar um aumento daqui para frente, mas também vai gerar um reflexo para trás. Então, eu acho que a tua pergunta é quanto tempo para trás eu posso reaver de benefício de forma retroativa. Sim, isso? Tipo, a pessoa já é aposentada lá de 2010, por exemplo, 2015, mas ela teria direito a um valor maior. Então, se consegue cobrar essa diferença do passado também. Se consegue, são os últimos 5 anos, é o que acontecer primeiro. Ou são os 5 anos, ou é a data da aposentadoria, se for menos 5 anos, que obviamente a pessoa não vai ter direito a diferenças antes de ter se aposentado, ou então, se ela se aposentou há mais tempo, ela tem direito a cobrar os últimos 5 anos do INSS. E, doutor, qual é o prazo para os aposentados, então, pedirem a revisão? Isso é um fato muito importante, as pessoas têm que ter especial cuidado nisso. Os benefícios a maioria das revisões do INSS, elas submetem o que nós chamamos de prazo decadencial, que é o direito à pessoa ter recalculado a sua renda inicial da aposentadoria, que ela gera todos os reflexos para frente. E esse prazo é de 10 anos. 10 anos. Isso, e esse prazo é contado um mês após o recebimento do primeiro benefício, primeiro rendimento. Quem se aposentou há mais de 10 anos
não tem mais como revisar a aposentadoria. Nós faremos um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo, com a interação da nossa audiência. É muito rápido, fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. Temos conosco hoje o Dr. Ricardo Monteiro, advogado, especialista em direito previdenciário, que está falando sobre o tema revisão da vida toda. Dr. Ricardo, a decisão do STF será automática? Normalmente não. O STF tem poder para determinar isso, mas o que nós vemos é que as decisões não sejam aplicadas de forma automática pelo INSS. É mais comum o Ministério Público Federal ajuizar uma ação civil pública tentando abranger os aposentados em geral. E aí, então, pode vir a ser aplicada de forma automática. Certo, então. Agora nós vamos fazer a interação com o nosso público que nos enviou mensagens através do nosso WhatsApp. Então, vamos lá. O final 2036 é o Hério Nascimento. Ele é de Porto Alegre e ele escreveu: precisa apresentar contra-cheque ou outros comprovantes? Normalmente é necessário, porque os registros do INSS, os mais, são contribuições de um período em que a informática engatinhava ainda. Então, são contribuições anteriores à década de 90, década de 80, frequentemente década de 70, aparece lá no escritório também. E o INSS não costuma ter esses períodos registrados. Isso é um dificultador bem... É um dos problemas que nós enfrentamos, né? Então, se a pessoa possuir os contra-cheques, é a situação ideal. Mas, de qualquer forma, a revisão pode ser analisada com os documentos que existem, né? Porque se a pessoa não tiver os documentos, aí ela vai ter que usar os elementos que ela possui, que consta no INSS, a carteira de trabalho, né? Não, a carteira de trabalho, teoricamente, está registrado os valores ali. Não precisa ter um contra-cheque, mas se tiver a carteira de trabalho com os valores recebidos, também serve. Na falta de outros elementos, é o que nós temos que lançar a mão, é a carteira de trabalho. Mas aí que está, e se o salário não está registrado o aumento? Nós temos que lembrar sempre que é um período de hiperinflação, mudanças de planos, grandes variações de um mês para o outro, em alguns períodos, né? Então, nesse caso, a primeira recomendação que nós damos é procurar os antigos empregadores, as empresas, o que também não é fácil, porque muitas empresas não existem mais, né? Mas se a empresa existir, pedir o histórico de salários para apresentar para a INSS, aí viabiliza a contribuição. O Hério Nascimento, se é o que eu estou pensando, no meu ex-professor da SPM, né? Ele trabalhou em grandes empresas, eu acho que as empresas todas que ele trabalhou estão abertas, estão ainda em atividade. Então a situação do professor vai ser mais fácil, de ser analisada. Continuando por aqui, então, mais uma pergunta que chegou é do Vilmar Broch, de Cachoeirinha, o final do telefone dele é 6101. Ele escreveu: trabalhei com carteira assinada com mais de um salário, de 1971 até 1983. Tenho direito
Estou aposentado por invalidez com um salário. Pois é, aí teria que analisar a situação. Primeira coisa, nós temos que saber quando que essa aposentadoria aconteceu, né? Quando foi concedido. Mas se ela foi concedida há menos de 10 anos, poderia ser analisado, né? Fazer a simulação. Isso. Através da simulação nós podemos saber, mas somente através da simulação. Perfeito. Continuando então, João. Doutor, na sua opinião, vale a pena esperar o processo encerrar no STF ou o doutor recomenda que as pessoas ingressem logo com a ação? Nós temos duas situações aí. Uma delas é o processo no STF não encerrou, mas a probabilidade, na minha opinião, deles mudarem o entendimento é muito pequena. Isso é bom. Sim. Por outro lado... Sempre tem um risco ainda, pensei que estava sacramentado, doutor. Enquanto o processo não encerra, sempre existe um risco, né? E, por outro lado, o Ministério da Economia diz que afirma que essa revisão vai causar um grande impacto nos cofres públicos. A União alega que é um prejuízo da ordem de 360 bilhões nos próximos 15 anos. Aí tem uma associação, agora não recordo o nome, que cita um cálculo um pouco menor, de 3 a 5 bilhões, ou seja, 100 vezes menos do que a União estima. Eu não tenho esse cálculo, né? Mas o fato é que o INSS ainda vai lutar contra essa revisão. Eu acho que a chance dela ser... da mudança do julgamento é remota, mas eles vão tentar, provavelmente, através de um recurso chamado embargo de declaração, pedir a modulação de efeitos da decisão. O que é isso? Em casos em que há uma grande repercussão na decisão do STF, eles têm feito isso em algumas situações, eles limitam os efeitos dessa decisão. Por exemplo, eles poderiam limitar o direito à revisão àquelas pessoas que já ingressaram com a ação até uma determinada data, por exemplo, o dia do julgamento, né, ou algum outro critério. Então, eu acho assim, nós temos um risco pequeno de mudança de entendimento e um risco significativo de limitação dos efeitos da decisão, através desse instituto que nós chamamos de modulação. Então, é recomendável então, que as pessoas que têm essa chance, né, de repetir essa revisão, que o façam logo, que procurem um especialista e já entre logo, porque também que as pessoas que entrarem com antecedência também vão receber antes, também, imagino. Ah, sim. De fato... além de reduzir esse risco, todo mês que a pessoa aguarda, ela perde um mês de diferença em função daquele limite temporal de 5 anos, né, que é a prescrição para buscarmos as diferenças, né? Doutor, chegou uma pergunta aqui muito interessante da Maria Elizabeth de Montenegro. Ela escreveu: eu quero saber se cabe revisão da vida toda para os casos de pensão por morte. Depende. Primeiro, a pensão por morte tem duas situações principais. O falecido, ele já recebia uma aposentadoria e ou falecida, e deixou essa aposentadoria para o pensionista ou a pensionista, né? E a segunda situação, ele estava trabalhando, faleceu, e antes de ser concedida a aposentadoria, ele faleceu e deixou a pensão, de qualquer forma. Aí, nessas situações, nós temos alguns cenários. Primeiro, se a aposentadoria que deu origem à pensão foi concedida após novembro de 2019, não há direito, porque, como eu falei antes, a revisão não se aplica para benefícios concedidos após a última revisão, que foi em 2019, né? Porém, mesmo que a pensão tenha sido concedida após 2019, se ela é oriunda
de uma aposentadoria do falecido, que nós chamamos de instituidor, e essa aposentadoria é uma aposentadoria, é um pouco complicado, né, a situação, que são muitos detalhes. Se a aposentadoria que deu origem à pensão foi concedida antes de novembro de 2019, aí sim, o pensionista vai pedir que a aposentadoria do falecido ou falecida seja revisada. E isso vai permitir a revisão da pensão. Então, pode, mas depende de algumas situações. Nada melhor do que procurar um especialista para poder ajudar, porque são vários casos, né? Mas, enfim, a princípio há essa possibilidade, mas, é claro, tem que procurar um especialista. Doutor, os extratos do INSS apresentam informações completas? Como nós falamos, houve a pergunta acho que foi o professor Wellington, né? Era ele mesmo, ele escreveu aqui. Aqui, como são períodos muito antigos, costumam faltar informações de salários, né? Então, não quer dizer que a revisão fique inviabilizada, mas certamente ela vai, se mesmo faltando esses dados, a revisão for viável, o aposentado vai perder a oportunidade de ter uma revisão melhor. Doutor, além dos contra-cheques, você comentou, né, de outras informações que comprovem o rendimento naquela época, teria algum outro documento necessário para poder ingressar na Justiça? Os documentos necessários para a revisão. Primeiro deles, na realidade, é os documentos para nós analisarmos inicialmente, né, se é viável ou não a revisão, que seria a carta de concessão, o extrato completo de contribuições do INSS, que, como nós falamos, ele não é tão completo assim, né? São os documentos principais, e as carteiras de trabalho e carnês também de contribuição, se a pessoa trabalhou como autônomo na época. Muito bem. Então, doutor, para a gente finalizar, quais são os cuidados que são necessários tomar para entrar com a revisão, então, da vida toda? Primeiro, a pessoa não pode ter tido aposentadoria concedida há mais de 10 anos. A aposentadoria não pode ser tão recente que seja posterior a novembro de 2019, Sim. A última reforma, né? É necessário uma simulação, sem ela não tem como nós sabermos se ela é viável ou não, né? E eu sugiro que a pessoa procure um profissional o quanto antes, né? Até para reduzir esse risco de modulação de efeitos que eu comentei antes. Muito bem, doutor. Então, eu quero aproveitar e te agradecer a tua presença aqui no programa de hoje. Foi um prazer e eu que agradeço a vocês e aos telespectadores. E eu agradeço a equipe técnica do programa, né, o Magalhães, o pessoal da equipe aqui, e ao pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. As perguntas enviadas e não respondidas serão respondidas logo após o programa. E nós voltamos amanhã, ao vivo, para mais um Papo Certo com o empresário Ricardo Oliveira, para falar sobre os desafios e as oportunidades das empresas familiares. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês então.